Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. E o destaque dessa semana foi a eleição de primeiro turno aqui no Brasil. O resultado das eleições agradou o mercado financeiro. Primeiro por um Congresso Nacional mais de direita, centro-direita. Isso cria no mercado uma expectativa de que pautas como as reformas, como a tributária, por exemplo, que o país precisa para poder avançar no campo econômico, e também as questões da privatização, possam, enfim, avançar no Congresso Nacional. Outro ponto importante foi o resultado apertado entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, no primeiro turno da eleição presidencial. Isso criou-se uma expectativa de que ambos os candidatos vão precisar apresentar uma pauta mais voltada para o centro, abandonar um pouco aí o radicalismo, para poder conquistar o voto dos eleitores indecisos. Além disso, o mercado tem uma expectativa que isso faça com que o ex-presidente Lula precise detalhar melhor o seu plano econômico. Inclusive, existe a expectativa aí do mercado que ele já indique, quem que vai ser o responsável pela sua política econômica. Isso fez com que a Bolsa no Brasil disparasse na segunda-feira. Outro ponto importante foi a eleição dos governadores, principalmente alguns governadores que são a favor da pauta da privatização. É o caso do governador Romeu Zema aqui em Minas Gerais, o que fez com que as ações da CEMIG disparassem. O fato também de Tarcísio de Freitas ir para o segundo turno em primeiro lugar em São Paulo fez com que as ações da Sabesp também subissem bastante na segunda-feira. O mercado brasileiro acabou mantendo aí a boa toada ao longo da semana e acabou crescendo mais do que as bolsas internacionais. Outro ponto positivo também é que o dólar, que esteve forte no mundo inteiro essa semana, acabou caindo aqui no Brasil. Outro fator que impulsionou a nossa bolsa, mas por outro lado também pressiona um pouco a nossa inflação, foi a decisão da OPEP+, de cortar a produção de petróleo a partir de novembro em 2 milhões de barris de petróleo diários, o que foi considerado um corte muito radical. Isso fez com que o preço do barril de petróleo disparasse no mercado internacional essa semana. E foi uma decisão que desagradou demais o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que teceu aí fortes críticas a essa decisão da OPEP+, inclusive ameaçando aí liberar mais de 10 milhões de barris de petróleo da reserva estratégica dos Estados Unidos e de aprovar uma lei para criar aí uma organização para poder tirar o poder da OPEP+, de conduzir aí o preço do barril de petróleo. Essa decisão fez o preço do barril de petróleo disparar essa semana, subiu 15,45% e o barril Brent, referência para a Petrobras, encerra essa semana cotado aos $98,25. Isso aí ajudou, impulsionou as ações da Petrobras aqui no Brasil essa semana. Já o minério de ferro ele fechou estável. Essa semana foi o feriado na China, que é o principal consumidor do minério de ferro, e ele encerra essa semana cotado aos $98 a tonelada. Falando um pouco dos Estados Unidos, o payroll, que é o índice de emprego do cidadão urbano por lá, ele veio com uma criação de 263 mil vagas, acima daquilo que era esperado pelo mercado, que esperava uma criação de 250 mil vagas. Isso, apesar de ser uma boa notícia para a economia norte-americana, mostra que a inflação ainda vai continuar pressionada, o que fez com que as bolsas caíssem forte na sexta-feira. Outro detalhe é que ao longo da semana, diversos dirigentes do FED deixaram bem claro que é preciso ainda elevar mais os juros nos Estados Unidos e é cogitada uma alta de 1,25% e até de 1,5% até o final do ano. O Federal Reserve ainda tem mais 2 reuniões esse ano para subir os juros e principalmente os dirigentes já deixaram claro que ano que vem não vai haver queda de juros nos Estados Unidos. Falando das bolsas, o S&P 500 encerra essa semana com uma alta de 0,83%. Já a Nasdaq fecha em leve queda de 0,06%. Enquanto isso, o Dow Jones subiu 1,53%. Já na Europa, o Stoxx 600 subiu 1,57%. Já no Brasil, nosso Ibovespa subiu bem mais. Encerra essa semana em forte alta de 5,75%. Enquanto isso, o dólar encerra essa semana com uma queda de 3,98%. Encerra cotado aos R$ 5,20. Falando agora um pouco da Europa, essa semana causou uma certa tensão no mercado financeiro
a suspeita de uma crise no banco Credit Suisse, que é aí um dos maiores bancos do mundo, principal banco da Suíça. Havia aí rumores de uma crise de crédito, que o banco não seria capaz aí de pagar sua dívida. O banco foi ao mercado aí conversar com grandes investidores para tentar evitar aí um colapso e um resgate brusco dos recursos no banco. Inclusive recomprou títulos da sua dívida para mostrar aí que ele tem confiança que sim vai conseguir pagar a sua dívida. Outro detalhe importante da Europa é que a Gazprom, que é a estatal russa que fornece gás para a Europa, informou que o principal gasoduto que fornece gás para a Europa não tem mais vazamento, o que permite aí a retomada do fornecimento de gás. Outro ponto importante é que mesmo após o anúncio do presidente Vladimir Putin da anexação de 4 territórios da Ucrânia ao território russo, as exportações de trigo por meio do Mar Negro continuam. Isso fez aí com que o preço do trigo caísse ao longo dessa semana no mercado internacional. O preço da soja também caiu um pouco devido ao anúncio do Brasil que vai ter aí uma produção recorde de soja esse ano. Isso aí ajuda um pouco na inflação dos alimentos. Aliás, a inflação dos alimentos, principalmente na Austrália, assustou bastante essa semana. E o Banco Central da Austrália elevou mais uma vez a sua taxa básica de juros em 0,25%. Ainda na Europa, a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, precisou recuar no seu pacote de estímulos econômicos e redução de impostos, porque havia um grande temor no mercado de que isso pudesse acelerar ainda mais a inflação do Reino Unido. Isso fez com que o preço da libra derretesse na semana passada e fez com que a primeira-ministra tivesse que recuar e está aí planejando um novo plano econômico para tentar enfrentar essa crise do Reino Unido. Alguns setores da economia brasileira já começam a sentir aí o peso de uma política monetária mais restritiva. A nossa produção industrial recuou aí 0,6% e as vendas no varejo recuaram 0,1%. Por outro lado, a condução da política econômica por parte do nosso Banco Central, na pessoa do Roberto Campos Neto, foi reconhecida internacionalmente. Ano passado ele já tinha sido eleito aí o melhor banqueiro central do mundo pela revista Financial Times e agora, mais uma vez, ele é reconhecido aí como o melhor banqueiro central da América Latina, principalmente na condução da política econômica frente às crises do coronavírus e agora do confronto da Rússia e da Ucrânia, mostrando que o Brasil está trilhando um caminho certo na sua política monetária. E pode ser aí o primeiro país do mundo a conseguir abaixar a taxa de juros diante dessa crise inflacionária que nós estamos vivendo. Falando agora um pouco da renda fixa, ela reflete esse momento mais estável da nossa economia. Os juros futuros, medido pelo DI de janeiro de 23, ele encerra essa semana em leve queda de 0,02%, cotado aos 13,68%. Já a carteira de títulos públicos, o IMA geral, ele encerra essa semana com uma alta de 0,17%. Enquanto isso, o IRFM, que são os pré-fixados, eles cresceram mais e encerra essa semana com uma alta de 0,37%. Outro ponto importante aí que surge para tentar frear um pouco a nossa inflação foi que essa semana o Brasil recebeu os primeiros carregamentos de diesel importado da Rússia. Foram 2 carregamentos aí que juntos totalizam cerca de 65 milhões de litros de combustível e a ideia é causar aí um choque de demanda dentro do mercado interno para tentar baixar o preço do combustível e tentar segurar a nossa inflação. Para a semana que vem, nós temos a divulgação do vencedor do Prêmio Nobel de Economia. Vamos ter também a divulgação da ata do FED, do Banco Central norte-americano, que vai mostrar aí qual que é a direção que o Banco Central norte-americano vai decidir para balizar sua taxa de juros. Temos também dados da inflação nos Estados Unidos, na China e na Argentina. E aqui no Brasil, nós temos a divulgação da nossa inflação oficial, o IPCA. A gente também fica de olho aí, na corrida pelo segundo turno da eleição presidencial, quais vão ser as alianças e as posturas dos candidatos daqui para frente e como que isso vai interferir no nosso mercado financeiro. Muito obrigado e até a próxima semana.